que tem mais chance de acontecer? O Botafogo ser campeão ou o Corinthians cair? Mas Senhor, para quem primeiro? O Mauro não para falou. você. Pergunta para o Mauro. Mauro, quem tem mais chance de cair? O Botafogo de ser campeão ou o Corinthians de cair? Tenho a menor ideia. Os dois são possíveis, não sei. Não tenho bola de cristal. Pode acontecer Diga, as duas Arnaldo. coisas. Eu acho que tem mais chance de ser campeão é o Botafogo. Do que o Corinthians cair. Acho que o Corinthians tem vários outros aí adversários para tragar para baixo, né? E tem o Mauro chamou atenção ontem e eu fui verificar a tabela depois de conversar com o Mauro. Nessas 12 partidas restantes do Brasileiro são 7 em casa, né? 7 em casa, 5 fora. Uma das partidas fora, o São Paulo fez o favor de levar para Brasília, então quase neutro. Então o Corinthians, se fizer o dever de casa, ele vai ficar na primeira divisão, né? Então eu não acho tão uma tarefa assim de outro mundo. E acho que. Mas são desafios compatíveis. Eu acho que o Botafogo tem mais chance porque é o líder, mas eu não acho. O caminho para você ganhar um campeonato normalmente é mais árduo do que o caminho para você ficar na primeira divisão, né? Você tem que estar num nível muito bom para ser campeão brasileiro, né? E o desafio do Botafogo é manter esse nível. Né? Não é simples também. Olho na tela com as chances de uma coisa ou outra acontecer. Não ficou pronto, então eu falo assim de boca aqui. As chances do Botafogo ser campeão, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que faz várias estatísticas sobre o Campeonato Brasileiro, depois dessa 26ª rodada, é chance de título do Botafogo, 54,55%. Chance de rebaixamento do Corinthians, 59,2%. O Mauro Então, praticamente acertou. Não, é quase igual, mas o Botafogo tem mais chance de ser campeão do que o Corinthians de cair. Mas todos na casa entre 50% e 60%. Do Corinthians é 59,2% da chance de cair e a do Botafogo de ser campeão é 55%. Agora, claro que são desafios diferentes, o Arnaldo falou bem, estão nadando em raias completamente diferentes. O desafio do Botafogo é precisar fazer muito ponto. Do Corinthians, embora tenha que ganhar muito ainda, parece menos hercúleo, como diz o Mauro. Agora, como diz o Arnaldo. Agora, Mauro, a questão é a seguinte: tem aí as duas Copas, e o Corinthians parece que não vai tirar o pé, de fato. E ainda tem o Depay aí para chegar e tudo mais. E tem a dívida, tem 1000 coisas no Corinthians. Agora, se acontecer a tragédia de cair, o que será do Corinthians? A dívida parece que é o menos importante, né? Na semana passada houve o dia da transparência, mostraram o tamanho da dívida, mas nada foi dito no sentido de como contornar o problema, né? Depois a gente vê como é que fica. Acho que esse é o maior exemplo da gestão kamikaze do Corinthians, né? Porque mesmo ganhando um título, o problema financeiro vai continuar se avolumando. Nenhum prêmio existente no mundo do futebol, no mundo, atenuaria essa dívida. Poderia ganhar a Champions League se fosse possível, a dívida continuaria monstruosa. Até porque você está assumindo novos compromissos financeiros, né? Ao contratar tantos jogadores. E existe um detalhe com relação à Copa Sul-Americana, que é o Memphis Depay. Se o Corinthians não lutar por esse título, o Memphis Depay terá vindo ao Brasil nessa temporada, pelo menos, apenas para lutar contra o rebaixamento. Porque ele não pode jogar a Copa do Brasil. Então, a única chance desse jogador ganhar uma taça nessa temporada de chegada ao Corinthians, que pode ser a única, porque se ele for rebaixado, o jogador vai embora, né? Está no contrato, rescinde-se o compromisso, é a Copa Sul-Americana, porque a Copa do Brasil ele não vai jogar. E no Brasileiro, a luta é apenas para sair das últimas posições. Ontem, o Cuiabá perdeu para o Inter, mas poderia ter superado o Corinthians se tivesse vencido. Claro, era um resultado improvável, mas só a possibilidade matemática de um time ficar em 19º no campeonato de 20 equipes é um negócio bem bizarro, ainda mais com o investimento elevadíssimo que tem sido feito, né? Eu vi ontem uma matéria, acho que foi no GE, 22,5 milhões a folha de pagamento, né? É muito dinheiro para um time que briga só para não cair. Enfim, mas
Eu acho que esse detalhe vai pesar também. Até porque, imagina, o Depay está aqui no Brasil. Imagina, por exemplo, se o Fortaleza hoje vence bem o Corinthians, praticamente resolve a situação no primeiro jogo, aí o Depay vai estrear sabendo que ele só vai jogar contra rebaixamento. O que não é pouco, evitar o rebaixamento, mas dentro desse raciocínio do Arnaldo, né? Quer dizer, o cara vem para ser campeão também com essa ambição, é um tanto quanto frustrante, né? O cara vai lutar só para não cair. E aí aquela coisa, não cair significaria a permanência ou não dele no clube. Porque se cair, a priori o contrato vai ser rescindido. Até porque já é uma loucura ter tanto jogador, tanto pagamento para fazer na Série A. Na Série B, então, aí é caminhar para o abismo mesmo, né? Que seria uma maneira de minimizar. E convenhamos, né? O cara não vai ter interesse nenhum em jogar a segunda divisão do futebol brasileiro. Ó, eu tinha falado. Coloca na tela, agora a gente tem a tela pronta aí sobre as chances de rebaixamento do Corinthians e de título do Botafogo. Botafogo, chance de título: 54,55%, Fortaleza 19,9%, Palmeiras 18,2%, Flamengo 3,8%, São Paulo 2,5%. Tá aí as chances de título nesta rodada, né? Claro. De rebaixamento, o Corinthians está ali, ó, com 59,2%. Então, portanto, eu falei errado, eu discursei errado. A chance do Corinthians cair matematicamente hoje é maior do que a chance do Botafogo ser campeão. É isso. O Corinthians tem 59,2%, o Botafogo tem 54,55%. Também aqui me corrige o Rafael Calahora aqui no chat, me corrigiu e ele tem toda a razão. Eu falei o contrário. Então, a chance hoje do Corinthians ser campeão Por que que o Rebgão cair é menor Por que a que do que o Botafogo. Fortaleza tem mais chance que o Palmeiras? Pois é, essa é uma boa questão. É a fotografia do momento, né? Mas Não, a fotografia do momento é o Palmeiras à frente do Fortaleza. Joga só é uma verdade, competição, tem um time melhor. É Não dá para verdade. entender. Olha, depois do ano passado, se eu fosse matemático, eu nunca mais faria essas projeções. Como é que foi o ano passado? Porra, eles ficaram dizendo que o Botafogo era campeão, deram um é verdade, percentual é verdade. absurdo. Botafogo é futebol. É verdade. Eu acho que o torcedor do desistiria. Botafogo, o torcedor do Botafogo, ele não olha para isso, só de Pavor. superstição. É verdade. Bom, teve Não, aquela não dá para vez entender aquilo ali. O teve aquela vez rebaixamento do também tem Fluminense uma também, conta né? ali Que que eu não tinha entendi. 98% de chance de cair e não caiu, né? O Fluminense naquela vez. Só para explicar, né? Os matemáticos eles fazem a fotografia do momento, projetam jogos futuros, probabilidades e tal, e sai um número lá. Claro que futebol é futebol e muitas coisas podem acontecer, como aconteceu, por Tem um exemplo, no ano detalhe, passado. né? Na briga pelo título, acho que é importante que o Palmeiras recebe Botafogo e Fortaleza na sua casa, né? Nos confrontos ainda, nesses jogos restantes, o Palmeiras joga com os dois como mandante, né? Que pode pesar bastante nessa disputa. O Corinthians é azarão, vocês acham? Ou não? É jogo jogado? O que você acha, Mauro? Eu acho que o favorito para classificar em 2 jogos é o Fortaleza. Diga aí, Arnaldo. Tironi, eu acho que se o Corinthians não perder hoje, conseguir um empate, ele passa a levar o favoritismo para ganhar no jogo da volta, trazendo para casa. Muita gente pergunta porque as fases ficaram lá atrás, né? Porque o Corinthians está decidindo em casa, porque fez uma das melhores campanhas da Sul-Americana, né? Então, o Fortaleza estava num grupo mais difícil, tinha o Boca, né? Chegou à final do ano passado. Eu acho que para o Fortaleza esse jogo da ida é fundamental. Ele tem que ganhar, abrir uma vantagem. Senão, o jogo da volta, o Corinthians, quando costuma fazer, se classifica, eu acho. Eu acho parelho esse confronto. E mais, acho que no ano passado, quando eles jogaram pela Sul-Americana, semifinal, o Corinthians estava muito mais desorganizado e bagunçado, por incrível que pareça, do que nesse ano. Não sei se vocês lembram, entre um jogo e outro, o Corinthians trocou de técnico, né? O Luxemburgo dirigiu na ida e o Mano Menezes na volta, entre os confrontos com o Fortaleza, né? Agora não está tão bagunçado assim. Acho que o Corinthians é difícil pra caramba jogar no Castelão, mas se o Corinthians sair de lá pelo menos com empate, acho que ele passa a ter grandes condições de avançar de fase, né? Lembrando que desse lado da chave, eu considero que estão times bem complicados, né? Se o Corinthians avançar, ou
Fortaleza avançar, tanto faz. O adversário na semifinal será o Racing, que foi a melhor equipe da fase de grupos, ou o Atlético Paranaense, né? Nesse lado aqui está mais complicado. Lá de lá, o Cruzeiro, eu acho que tem boa chance de chegar à decisão, se não entrar em parafuso depois da derrota para o São Paulo. Muito bem, ó. Virando a página aqui e indo para o Campeonato Brasileiro e os outros times e as outras competições também, olha esse número. O Flamengo teve lesionados em 8 dos últimos 10 jogos. É a reportagem que está aqui na tela para você. Teve lesionados durante a partida em 8 dos 10 últimos jogos. E aí tem todo tipo de lesão. A última foi do Luiz Araújo, que teve um rompimento de cartilagem, um negócio horrível, não volta mais a jogar esse ano, o último machucado. 8 machucados ao longo dos últimos 10 jogos, Mauro. É um número assombroso, que o Flamengo pode contratar quem quiser, inclusive já contratou o Michael, ele já machucou também, né? Que vai minando as possibilidades aí do Flamengo, vai minando, não sei se pode ser campeão, mas vai deixando a tarefa bem mais complicada. O caso do Luiz Araújo ainda não há uma certeza se ele vai jogar ou não esse ano, né? A previsão de 1 a 2 meses, vai depender muito da recuperação dele. Se for rápida, talvez ele consiga jogar algumas partidas ainda na reta final da temporada, né? Ainda é muito cedo para saber, nem foi operado ainda, né? Mas é possível também que ele não jogue mais esse ano. E dessa vez foi uma pancada, quer dizer, não tem nada de lesão muscular, desgaste, foi uma fatalidade. Ele teve uma pancada, joelho com joelho, e sofreu essa lesão. Então fica de fora também. O Tite vai ter que buscar algumas opções, acho que na base, tentar recuperar o Lohan, que teve uma queda muito grande, por isso voltou para o sub-20. E as informações que a gente tem é de que realmente teve uma queda, talvez não tão concentrado. Então acho que tem que ter uma conversa com ele, tentar reaproveitá-lo para ter essa opção. E para quinta-feira, voltando o De La Cruz e tendo o Alcaraz, acho que uma opção que ele teria seria jogar com o Gerson novamente pela direita, o Bruno Henrique no comando do ataque, o Plata jogando, não é o lado ideal para ele, mas jogando pela esquerda, os dois até trocando bastante, como foi no fim de semana, e vai ter a volta do De La Cruz, né? Então isso pode ser importante, né, com o De La Cruz retornando ao time, e com a chance de usar também o Alcaraz. Ele pode até também usar o Alcaraz e o De La Cruz em um outro cenário, o Alcaraz com mais chegada na área, arrebata mais para o gol, até porque vai fazer falta, né? O Luiz Araújo é um cara que chuta bastante contra o gol, e o Alcaraz tem essa característica também de ser um chuta-chuta. Então ele vai ter que buscar, já está buscando, né? Evidentemente já está buscando outras alternativas para quinta-feira contra o Peñarol. Não tem outro jeito, né? Vai ter que. A única vantagem que eu vejo, se é que tem, né, é que o time já deixou de ser o time dos pontas, né, há muito tempo, né? O próprio Luiz Araújo joga muito por dentro. O Gerson lá pela direita, ele vem trabalhar pela faixa central do campo, o Plata circulou por todo o ataque, o Bruno Henrique não jogou fixo na ponta. Então, isso acho que facilita um pouco essa transição com a colocação de um outro jogador, né? Não é o Luiz Araújo jogando aberto pela ponta, como era no começo da temporada, pela direita. Jogou pela esquerda também algumas vezes. Mas é um problema, claro. Um jogador que virou titular com a contusão de Cebolinha, já era meio que um 12º jogador, né, entrando sempre. E não tem o que fazer. Agora é se virar aí e tentar encontrar alternativas. E acho que ele vai ter que olhar um pouco mais para a base, porque ele tem jogos em que vai ter que poupar jogadores. Domingo contra o Grêmio, principalmente lá em Porto Alegre. Ele tem um jogo quinta, domingo e quinta. As 2 quintas do Peñarol. Segundo jogo no Uruguai. Ele não vai colocar o time completo domingo, creio eu. Vai ter que segurar aí uma parte do elenco e aí ele vai ter que usar mais a base. E aí, Arnaldo, mais um cara lesionado, o Flamengo vai tendo que se virar e tal, e vem o jogador e muda de posição, e o Bruno Henrique de centroavante, tem o Gabigol que tá lá, mas não joga. Na verdade, essa série, né, tava vendo as baixas, tem muitos times com baixas, né, mas do Flamengo, de fato, impressiona. E essa estatística de número de jogadores lesionados por partida vai fazendo com que o técnico vá mais na intuição e adaptação do que propriamente na convicção, né? E acho que isso o Tite vai ter que trabalhar bastante as convicções dele para escalar o time mais forte
dependendo do adversário, dependendo da competição. Ontem a gente estava conversando até sobre esse assunto, eu fiquei pensando aqui com o elenco que o Flamengo tem hoje, sem os lesionados. O Mauro estava falando da utilização da base. Outra opção seria mudar de fato o sistema. E acho que o Flamengo hoje, até pelas contratações e pelo número de jogadores, ele teria boas opções, por exemplo, para jogar numa linha de 3 zagueiros, que não são necessariamente zagueiros. Eu pensei muito nisso quando o Flamengo contratou o Alexandre, que há muito tempo não joga como lateral, né? Vinha jogando como terceiro zagueiro na Juventus. Muito adaptado, aliás, a essa função. E o Flamengo tem, não tem pontas agora em profusão, como disse o Mauro, machucados, mas ele tem 2 jogadores que atuam como laterais que são muito mais alas do que laterais, o Ayrton Lucas e o Wesley. Jogando numa linha de 3, por exemplo, o Flamengo poderia ter 3 zagueiros quaisquer, porque tem bastante. Tem Fabrício, Léo, os 2, né? Léo Ortiz, Léo Pereira. Tem até Davi Luiz, consegue jogar na zaga, tem Alexandro. E aí você poderia ter no meio 3 jogadores, não precisaria de tantos, né? Um volante, pode ser o Pulgar mesmo, Gerson e De La Cruz seria ideal, e uma dupla de atacantes. Aí você não precisa de tantos atacantes mesmo. E o Flamengo tem condição, e aí eu estou pensando também na principal carência hoje do Flamengo, centroavante. Porque sem o Pedro já deu para perceber que o Gabigol é o último da fila. Aí você podia ter uma dupla de ataque com De Arrascaeta e Bruno Henrique. De Arrascaeta e Plata. Alcaraz e Plata. Alcaraz e Bruno Henrique. Né? Você reduz a necessidade de ter atacantes no seu time titular e pode formar... O grande problema de pensar numa alternativa como essa, que acho que hoje o elenco proporciona, é a falta de tempo para treinar com um time que está em 3 frentes. Né? Mas acho que é uma alternativa. Sobretudo para jogos fora de casa. Esse jogo com o Grêmio, por exemplo, né? Fazer um time alternativo desta forma. E aí o Tite, que não gosta muito da linha de 3 zagueiros, acho que ele teve várias oportunidades, inclusive para colocar 3 zagueiros na seleção, né? Quando ele convocou o Alexandre para a Copa, ou lá atrás, o Alexandre já jogava como terceiro zagueiro, enfim, né? Estou só citando situações como essa. Mas hoje eu vejo grande número de defensores no Flamengo e poucos atacantes, sobretudo de lado de campo, que é o sistema preferido do Tite, mas calhou de lesões sucessivas com jogadores se não com as mesmas características, da mesma posição. Então, é bem possível que o Tite tenha que fazer algumas revisões táticas, inclusive, para essa sequência aí, que é muito dura. Né? Então, lembrando que daqui a pouco o Corinthians vai ser o adversário do Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil. Né? Então, o Flamengo está numa semifinal também de Copa, que é a Copa do Brasil, além do Peñarol na Libertadores, e ainda dessa luta para tentar perseguir Botafogo e Palmeiras no Brasileiro. O Helder Belo aqui, ele fala: as últimas lesões praticamente tiram o Flamengo do Brasileiro. Você acha isso, Mauro? Ou também, na verdade, o movimento da diretoria mais tira o Flamengo do Brasileiro porque vai priorizar as Copas? Tá muito claro que está priorizando as Copas, né? Independentemente das lesões. E na hora que tem que preservar jogadores, preservam no Brasileiro. Foi assim contra o São Paulo, vai ser assim domingo contra o Grêmio. Ora por conta da Copa do Brasil, ora por conta da Libertadores. Contra o Bragantino também, jogou um time bem desfalcado, alguns jogadores foram preservados. É o que vai acontecer. É o que vai continuar acontecendo. O brasileiro é tratado como terceira opção, embora ninguém assuma isso. O discurso é: disputamos todas as competições. Sim, mas a prioridade não é dada ao brasileiro. Está muito claro, independentemente das contusões. O que é esquisito, né? Considerando o elenco que o Flamengo tem, né, Arnaldo? E tem uma outra questão, né, Tironi, que é desvantagem para o Flamengo nesse momento no brasileiro, que é o fato de já ter feito os confrontos diretos contra os 2 primeiros colocados, né? Porque o confronto direto sempre é a possibilidade de você descontar a vantagem que o adversário tem, né? E o Flamengo já jogou contra Palmeiras e Botafogo. A questão que a gente sempre coloca,
mesmo para os mais poderosos, com os melhores elencos, ganhar 3 competições até agora ninguém conseguiu, né? Eu estou vendo, acabando de ver com a minha filha aqui, mas velha a série do City da Tríplice Coroa. O City conseguiu uma vez só. O Bayern conseguiu uma vez só. Não é uma coisa tão, né, tranquila para você conseguir 3 campeonatos, né? O Atlético do Cuca passou perto numa temporada com uma característica um pouquinho diferente aquela, né, de 2021, que a Copa do Brasil era decidida depois do Brasileiro, depois de tudo, né? E o Atlético morreu na semifinal da Libertadores, mesmo invicto. Ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Mas não é, de fato, não é simples e não é o Flamengo apenas. Todos os times que vão avançando nas Copas priorizam as Copas, né? O ano passado, curiosamente, teve um momento, porque tinha uma vantagem muito grande no brasileiro, que o Botafogo privilegiou o brasileiro em relação à Sul-Americana, que chegou a ser o objetivo 1 do Botafogo no início da temporada, mas era que o Botafogo estava muito à frente no campeonato, né? Esse ano ele não vai jogar, porque é líder do brasileiro, com misto contra o São Paulo pela Libertadores, né? Nem um pouco. E não jogou com um misto contra o Bahia, quando foi eliminado, né, pela Copa do Brasil. Então, as Copas concomitantes aí, e essa temporada é no meio do ano, agosto, setembro, elas costumam ter um olhar mais atento. Eu acho que a chance do Flamengo no brasileiro é só se Botafogo e Palmeiras derem uma derrapada que eles não têm mostrado que darão esse ano, não. Ainda mais o Palmeiras com frente única já há algum tempo, né? Já está num caminho, me parece, o Palmeiras no Brasileirão. Ó, nós chegamos aqui à nossa primeira meta de likes, em 1.300, já passamos, era 1.000, chegamos em 1.300, então dá para chegar em 2.000, vamos aí. Vamos chegar a 2.000 likes, é a nova meta. O New Line Equipamentos pergunta se comissão técnica estrangeira é melhor nas lesões. Sei lá, não sei dizer. Difícil dizer, né? Tem técnico brasileiro que lida bem, tem técnico estrangeiro que lida bem, né? Tem algum exemplo? Fala. O que acontece agora com o Flamengo surpreende um pouco, não a lesão articular, né, como a do Luiz Araújo, da pancada, ou a do Cebolinha, no tendão, mas de fato lesões musculares seguidas, e é uma comissão. Eu acho que essa é uma boa discussão, né? E acho que passou um pouco à margem nas entrevistas que o Flamengo fez nos últimos tempos, até para explicar essa situação. Passa também por uma comissão que está se readaptando a calendário de clubes, né? De jogos em sequência, a outro tipo de situação. Uma comissão técnica que estava há 6 anos comandando seleção, que joga de mês em mês, né? E tem um sprint na Copa do Mundo. Eu acho que está tendo uma dificuldade, sim, né? E o departamento médico do Flamengo, assim, aquilo que a gente fala, nós daqui a pouco estamos comparando aquele momento do São Paulo lá atrás, né, Batino? Que é aquela coisa, departamento médico não machuca, departamento médico recupera. Acho que a discussão em relação ao departamento médico, se está recuperando no tempo certo, se está recuperando certo, mas as lesões não são decorrência do departamento médico, né? E o departamento médico do Flamengo está há muito tempo nas mesmas mãos do Tanuri, e o que muda é a comissão técnica, a preparação física, o método, o tipo de trabalho e tudo mais, né?